Flávio Prado, eu fico muito preocupado com ele, né? Vocês sabem disso, vocês sabem que eu me preocupo, é uma amizade. Uma amizade vale mais que um clube do coração, né? Mas o momento para ele tá muito ruim, porque o Corinthians está em crise e agora ele está vendo o Flamengo com uma metralhadora giratória de contratação. É uma metralhadora giratória. Quando ele está querendo secar desse lado, vem porrada daqui. Está querendo secar do outro, vem porrada de lá. Aí vem Saúl, porrada. Emerson Royal, porrada. Samuel Lino negociando quase certo, porrada. Ele deve estar zonzo. Sabe aquela luta de MMA que tu vai levando porrada e a tua cabeça vai batendo no chão? E aí ele tá vendo o Flamengo trazendo só nome de peso. Chega daquela palhaçada de Mike Johnston, jogador lá da Irlanda que ninguém conhece. Agora, meu amigo, é lateral direito de seleção brasileira que estava jogando na Europa já há anos. Tottenham, Milan. É jogador do Atlético de Madrid, que passou pelo Chelsea, jogou com o Felipe Luiz. Flamengo se planejou, vale a pena a gente deixar isso claro. Muito se critica o Flamengo quando tem erro aqui nesse programa. Mas o Flamengo só liberou o Wesley, só vai liberar o Wesley, acertando com o Emerson Royal. O Flamengo não aceitou. Roma botando pressão, o Flamengo, só vou liberar o Wesley quando eu acertar com outro lateral. Acertou. E ainda tem o Samuel Lino. Esse, eu vou ser sincero, eu vi jogar pouco. Quero saber até mais do Vamp, porque, parece que o Flamengo vai pagar 25 milhões de euros. Aí eu pergunto, vale a pena? Ele é brasileiro, passou pelo São Bernardo, tá? Foi emprestado para a base do Flamengo, ou seja, ele já passou pelo Flamengo. Flamengo devolveu para o São Bernardo, aí ele foi para o Gil de Vicente de Portugal. Lá ele se destacou e aí foi para o Atlético de Madrid, foi emprestado também. É um jogador que eu já vi alguns elogiarem, outros conhecerem pouco. Eu vou querer saber de você, velho Vamp. Agora, o Flamengo entrou na brincadeira. A diretoria do BAP estava sendo questionada e agora resolveu botar o dinheiro em jogo. Velho Vamp, sei que você deve estar desesperado, sei que você deve estar imaginando como eu vou perder dinheiro pro Pilhadinho nesse ano. Meu Deus, chega. Você deve estar assim, chega, BAP, chega. E o Pilhadinho aqui, preparando o bolsinho. Bolsinho do Pilhadinho só sendo preparado. Um otário mesmo. E aí? Otário, né? Perdendo o dinheiro do Pilhadinho isso aqui, só no meu bolsinho. É um otário, né? A musiquinha que eu canto. Lá. Lembra dessa música? Acabou. Vamos para outro repertório. Músicas novas. Agora, brincadeiras à parte, Tico, o Lino, até perguntei aqui pro Flávio e pro Viperno, que eu acompanho lá o Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões. Ele joga mais como um ala, que Simeone às vezes boitava 3 zagueiros, né, duas linhas de quatro. Simeone gosta muito de 2 linhas de 4, né? Então ele jogava mais à frente. Eu digo, mas ele não é lateral esquerdo? O Piperno e o Flávio falou, não, ele joga mais à frente um pouco. Pra mim ele é lateral esquerdo, se for lateral esquerdo mesmo, onde é que vai caber? Já tem o Vina voltando, tem o Alexandre e tem o Ayrton Lucas. Mas como ele joga mais à frente pelo lado esquerdo... É ofensivo. Então pelo lado esquerdo ali vai ter ele, né? Se ele é bem ofensivo, vai ter ele, vai ter o Bruno Henrique, que joga pelo aquele lado, agora está tentando até jogar mais por dentro, vai ter o Michael, que provavelmente não sei se vai ficar, e o Cebolinha. Provavelmente, para ele vir, algum desses atletas aí com certeza vai estar saindo, sendo negociado também. E ele não atua pelo lado contrário, com a perna contrária, que nem o Luiz Araújo, né? Então, assim, às vezes o Felipe Luiz pode até também utilizar o Luiz Araújo pelo lado esquerdo, né? Mas isso dá a denominar que o Cebolinha vai partir, o Michel vai embora. Ah, não! Cebolinha vai embora, pô, que dor. Não, provavelmente vai sair alguém. Tomara que esteja certo, que vá logo, rápido. Não, provavelmente deve sair alguém, né? Porque ele joga ali daquele lado, pode fazer a lateral esquerda, mas como ele joga mais à frente, então tem uma galera ali que também não tá bem, né? Não tá bem naquela posição ali. Mas é um cara que tá jogando, é titular. Agora,
É bom ver os clubes brasileiros com esse poder aquisitivo de dinheiro, porque o Palmeiras comprou um jogador outro dia de 25 milhões de euros, o Flamengo comprou o Alcaraz por 20 milhões de euros também, não foi utilizado, mas recuperou na vinda lá pro Everton. Então, quer dizer, indo ao mercado, clubes com poder aquisitivo, né? Que tem o dinheiro e pode. 25 milhões de euros no Samuel Lino, eu acho muito. Deixa eu dar risada aqui. Deixa eu rir. Você é muito cara de pau. É bom ver clube brasileiro com condição. Tu quer que o Flamengo se lasque, ô secador? Tu quer que o Flamengo se lasque? Você quer me dizer que você acha bom? O Flamengo tá com dinheiro para contratar. Você deve estar desesperado. Pô, eu sou um dos experts que botou o Flamengo hoje assim, nesse poderio. Eu até me arrependo daquela frase. Se eu não falo nada, eles ficam quietos e tá duro até hoje. Só foi eu falar. Pega lá, procura aí, produção, quem quiser, que o Bandeira de Melo, quando assume, a primeira coisa que ele fala, no meu mandato não vai ter a fase do Vampeta. E de lá pra cá eles começaram a ganhar dinheiro. E o meu tá numa draga desgraçada. Era o meu que tinha dinheiro. X-Muse, era o que mais, era outros patrocínios que entrou lá, né? ESL, pô, agora não tem nada. Vamos lá, a gente botou esse valor aí embaixo da tela, que o Flamengo pode gastar 300 milhões na janela. Vamos pegar aqui, 11 milhões de euros do Emerson Royal. Se gastar realmente 25 com o Lino, né, com o Samuel Lino, 36 milhões de euros. Aí a gente bota aqui para euro, daria uns 235 milhões de reais. Né? Porque o Flamengo não pagou o Saúl, né? Claro, é aquilo que o Vamp fala, não pagou. Claro que deve estar nas luvas, em tudo. Só que o Flamengo consegue o Saúl livre no mercado e aí entra a pergunta, Piperno, você acompanha tudo. Eu não vou ser hipócrita, não conheço muito o Samuel Lino. Agora, quando foi o Mike Johnston, o irlandês que ninguém conhece, eu esculhambei aqui. Muita gente até me falou, pilhado, depois que você esculhambou lá com o Vampeta, ligou pro Rob Keane, o Flamengo desistiu. Eu acho mesmo que assistiram, acho mesmo, alguns ironizam, pode ironizar, maneiro. Agora, o Samuel Lino, por que eu não vou esculhambar? Porque o cara tá em clube grande, o clube já jogou o jogador já jogou temporadas boas pelo Atlético de Madrid. Então é outro nível, não é o Mike Johnston que está lá no time da segunda divisão da Inglaterra sem jogar, mal joga, é outra coisa. Mas eu conheço pouco, Piperno. Vale 25 milhões de euros, que foi o valor pelo qual o Flamengo vendeu o Gerson no Samuel Lino, é jogador desse patamar, na sua opinião? Porque de acordo com a imprensa espanhola, eu li no AS, eu li no Marca, dizendo que está certo, que o jogador está acertado com o Flamengo. Vale tudo isso? E o Emerson Royal e o Saúl, Piperno, é um Flamengo que não chega a 300 milhões, mas é quase 250 milhões de reais na janela, Piperno. Então, Pilhado, essa transação por 25 milhões de euros seria um grande negócio de cara para o Atlético de Madrid, que pagou 6 e pouquinho no jogador, 2022, lá do Gil Vicente, como vocês já citaram, e venderia o jogador por 4 vezes mais aí para o Flamengo. Enfim, um ótimo negócio. Agora, é um cara que foi bastante utilizado pelo Simeone, um jogador com experiência, Champions League e tal. É um jogador de bom nível. Não é alguém para, digamos, mudar o patamar do Flamengo, mas sem dúvida nenhuma é um jogador de bom nível. A questão que eu coloco nesse tipo de investimento é assim, até que ponto vale apostar 25 milhões de euros em um jogador de bom nível, mas que não é um cara lá, né, excepcional, né, e no momento em que o Flamengo tem alguns jogadores jovens aí subindo, né, o Alcian, por exemplo, e que talvez passem a ter uma concorrência maior no próprio elenco. Então, veja,
eu acho que tem um lado muito importante nisso. Quer dizer, a gente está falando de um clube que está gastando 25 milhões de euros para trazer um jogador que, inclusive, é disputado pelo Napoli. Esse é um outro dado importante nisso. O Napoli queria o jogador, o Napoli chegou a sondar o jogador, né? Então, veja, o Flamengo não está trazendo um jogador qualquer. Repito, não é um jogador que, para mim, vai mudar o nível do clube, do elenco, que já é muito bom, mas vai qualificar um pouco mais, até por ser um jogador bastante utilizado por um clube grande, como é o Atlético de Madrid, e cobiçado pelo campeão italiano. Então, eu acho que esse interesse do Napoli é, de certa forma, também um carimbo de qualidade ao jogador. Agora, eu repito, 25 milhões de euros, eu não sei se seria o caso. De qualquer forma, é sim um momento em que o Flamengo mostra que ele está competitivo no mercado de novo, que ele pode brigar com equipes, digamos, se não do primeiríssimo escalão do futebol europeu, mas, veja, ele está disputando um jogador com o campeão italiano. Eu quero, de novo, ressaltar isso. Isso é significativo. Isso seria algo impensável alguns anos atrás. Imagina, por exemplo, se o Corinthians pode querer fazer um movimento como esse. É óbvio que não, o São Paulo não, o Vasco, o próprio Fluminense, os gaúchos, mas o Flamengo está em condição de fazer isso. Em relação aos outros jogadores que o Flamengo trouxe, por exemplo, o Saúl. Saúl foi um jogador muito utilizado pelo Simeone em grandes momentos do Atlético de Madrid, mas principalmente lá atrás. Naquele time do Atlético de Madrid, por exemplo, temporada 15-16, que foi vice-campeão da Champions, ele era titularíssimo. Nos últimos tempos, ele já tinha perdido status, jogou emprestado no Sevilha, um péssimo Sevilha, por sinal, nessa última temporada, e eu puxei os 10 últimos jogos em que ele atuou. 5 como titular e 5 como reserva. Não era alguém indiscutível em um Sevilha que já era um time que atravessava um momento muito, muito ruim. Agora, o Flamengo também não fez investimento para pagar multa. Então, acho que nesse sentido valeu a pena. Vai ter mais um jogador experiente, jogador que já foi de Copa do Mundo pela Espanha, inclusive, e numa posição onde o Flamengo perdeu um cara importante como o Gerson. Mas aí eu queria aproveitar essa deixa até para dividir tela com o Marcos André, e eu te peço, Kaique, para dividir a tela, porque o Piperno, ele disse o seguinte, ele falou, o legal, o que me surpreende é ver o Flamengo, um clube brasileiro, disputando e vencendo contra o campeão italiano. Mas, Marcos André, lembra aí pro Piperno que não é o Flamengo, um clube brasileiro, apenas disputando contra o campeão italiano. É o único time que venceu o campeão do Super Mundial de clubes no Super Mundial. Lembra isso para ele, Marcos André, por favor? Não lembro, eu vi lá o Davi Luiz correndo com a taça, chorando. Pedro, tava todo mundo amiguinho aí do Pedro. Foi correndo com a taça, dando volta. A premiação de quase 750 milhões. Todo mundo. Por isso que tá comprando todo mundo. Por isso que tá comprando, pô, dando volta. O dinheiro das oitavas deu pra Não, do título, pô. Não viu do Chelsea? Eu vi lá todo mundo, pô, dando volta. O Felipe Luiz, o Gerson, capitão, levantando taça. A despedida dele. Pô, a despedida, porra. Bom, pra ele, Flávio Prado, aproveitando essa musiquinha aqui, a torcida do Flamengo deve amar, né? Lá. Deve ser um pesadelo, né? Deve ser um pesadelo pra ele, né? Por que pesadelo? O Flamengo ganhou do campeão do Super Mundial. Por isso que eu tô falando. Eu tô falando, comemorou. Eu vi lá a volta olímpica, todo mundo com a taça, recebendo as medalhas. Eu vi lá recebendo as medalhas, tudo. Ô, Flávio Prado, essa você vai gostar, ó. Aproveitando que o Saúl foi contratado, saudações rubro-negras, velho. Meu Deus do céu. Logo eu vou ver ele e o Viga. Os caras estão de sacanagem. Eu faço um striptease em Copacabana. Calma. Agora, o tempo dirá. Vamos até o Natal, com jogos. Em tese, a contratação. Flávio Prado, nosso Kaique Lima me lembrou, né, que é quase 300 milhões, porque o Carrascal também pode estar chegando. Né? Eu não falei do Carrascal. O Carrascal, eu não acho que vale 12 milhões de euros. Não acho.
Pode calar minha boca? Pode. Pode jogar muito? Pode. Porque só lembram também quando cala a boca. Eu fui o primeiro a falar que o Juninho Azerbaijão não era jogador do Flamengo. Aí me diziam, pilhado, você não espera, é um scout. Gente, um jogador de 28 anos que está no Azerbaijão, ele não é um baita jogador, com todo o respeito, não é. E aí, eu falei, realmente ele não jogou nada no Flamengo, aí ninguém fala. Ninguém fala nada. Agora, o Carrascal, para mim, não vale 12 milhões de euros. O Emerson Royal, para mim, vale 11 milhões de euros. É uma posição carente, não tem lateral direito bom. E o cara é de nível europeu, é nível de seleção brasileira. Agora, é um Flamengo, Flávio, a gente falou do Palmeiras, que gastou quase $500 milhão na última janela. Flamengo agora entrou na brincadeira, né? Só precisa tomar cuidado para não exagerar, não ir muito no embalo. Que a gente estava colocando aqui, o Samuel Lino, ele cabe efetivamente no time? Como é que vai ser? Vai fazer movimento para que as coisas sejam compensadas? Que aqui não tem fair play financeiro. Você pode contratar. Quando você tem o fair play financeiro, você é obrigado a fazer um equilíbrio. Você tem que tirar alguém. O Liverpool fez um absurdo de janela, mas ele não contratava alto há 3 anos e ganhou uma premiação absurda. Então você tem uma explicação nas coisas. A princípio, Saúl Ñíguez, perfeito. Eu contrataria por esse valor. Agora, pode não dar certo. As coisas, às vezes, acontece qualquer coisa. O cara não se adapta ao time, não se adapta à cidade, tem uma contusão. Uma série de situações que podem acontecer no futebol. O Saúl Lino, eu tenho... O Samuel Lino, eu tenho minhas dúvidas se ele vale tudo isso. O valor que está sendo colocado. Sim. Só. Mas ele é bom jogador, ele é um jogador efetivo, jogador que o Simeone gosta e... A gente sabe que o Felipe Luiz conhece mais o Samuel Lino do que a gente conhece. Então, pode ter um projeto para cima dele. Não é gastar bem, é acertar, digamos, 70% pelo menos. Um erro ou outro vai acontecer, não tem como não acontecer. E tomar cuidado com coisas para que não gerem situações lá na frente, como o caso do De La Cruz. Parece muito simples, simplesmente demitir o Runco. Caramba, o Runco não ia falar aquilo num grupo como médico e com toda a história que ele tem se ele não tivesse informação concreta. E o De La Cruz custou muito caro para o Flamengo. E não jogou. Então esse tipo de coisa tem que ser evitado. Vem no embalo, estou com muito dinheiro, está comprando tudo, não é assim. Então, eu espero que a coisa esteja sendo feita de uma maneira coerente e correta. Aliás, isso aconteceu no Palmeiras. A primeira janela do Abel, lembra? Trouxe uma mulambada aí, quase ninguém deu certo. Trouxe a Tuesta, trouxe o Tabata, trouxe o Merentiel, que depois deu certo no Boca, mas o Boca é outro papo hoje com relação ao Palmeiras, enfim, né? O próprio Flaco Lopes, que hoje ele não coloca para jogar, veio naquele grupo. Então, precisa tomar muito cuidado. Não é sair contratando, não é quanto gasta, é como gasta. Se o Flamengo acertar 70% das contratações, ok, já é uma coisa. Agora, a princípio, para mim, a melhor contratação, o Emerson Royal, sem dúvida, claro, se vier. Mas das que estão fechadas mesmo. Acho que o Saúl Ñíguez, se jogar o que jogava no Atlético, é um jogador interessantíssimo. Ele tem muita habilidade, faz gols bonitos, ele dá um ritmo legal pro time. Eu gosto muito desse jogador. Ô Flávio, Pirado, tem uma outra coisa em relação ao Emerson Royal. O Emerson Royal é um jogador de bom nível, cara, que jogou em seleção brasileira outro dia. Jogou eliminatórias ano passado contra a Argentina lá em Buenos Aires. Ele está vindo mais ou menos por 35% do que o Flamengo espera faturar com o Wesley. Então, veja, a gente está falando de jogadores de nível... Muito bem feito, Muito bem feito, porque os níveis são mais ou menos próximos aí. Mas o que sai é muito mais caro do que o que chega. Então o Flamengo está fazendo uma folga de caixa em relação a essa comparação. É claro que o Wesley é um pouco mais novo, tem tudo isso e tal. Mas para atender é mais testado, né? Exatamente. Para atender a necessidade imediata, eu acho que a reposição é excelente. Não, gente, e tem uma outra coisa ainda, tá? Tem uma outra coisa ainda que a torcida do Flamengo estava postando ontem e que realmente pode ser bizarro, porque é o seguinte, quem que estava disputando o Emerson Royal, né? Porque o Flamengo, ele comprou o Emerson Royal por 9 milhões de euros, é isso? 9. Por 9 milhões de euros, tá? E aí, pensa bem, quem estava disputando o Emerson Royal com o Flamengo, Piperno?
O Emerson Royal... Foi o Besiktas, não foi que estavam falando? Sim. É, isso. Então, o Lino o é o Napoli e o Phil Royal é o Besiktas, é isso aí. Então, o Besiktas estava tentando contratar o Emerson Royal. E aí a torcida do Flamengo está apostando que foi uma jogada de mestre, porque o Flamengo venceu a queda de braço com o Besiktas e agora o Besiktas teve que correr atrás de um lateral direito. E parece que está atrás do Mateuzinho do Corinthians, que o Flamengo tem 30%. Ou seja, o Flamengo pode ter vencido a disputa com o Besiktas, fazer o Besiktas correr atrás de um outro lateral direito, parece que o Besiktas está interessado no Mateuzinho, e o Flamengo teria 30% de uma possível negociação do Mateuzinho. Então, ainda tem isso. O Flamengo podendo arrecadar ainda mais dinheiro, né, se o Mateuzinho for realmente negociado com o Besiktas. Agora, só para trazer o valor aqui para vocês. Saul, sem valor, tá? Sem custo de transferência. Mas, claro, é aquilo que o Vampeta diz. Não tem essa. O cara tá ganhando alguma coisa, tem luva, mas é abaixo do valor de mercado para você tirar ele de um clube. Emerson Royal, 58 milhões de reais, 9 milhões de euros. Ou seja, bem menos da metade do que o Flamengo vai vender o Wesley, que pode chegar a 30 milhões de euros. Um terço. Carrascal, 77 milhões e 300 mil reais. 12 milhões de euros. Esse eu não acho que vale tudo isso. E o Samuel Lino, aí para mim, que é a grande questão. Se vale ou não todo esse valor. Flávio, é uma movimentação pesada do Flamengo. E aí é aquilo que a gente diz. Se a gente cobrou tanto o Palmeiras, que gastou e ainda não está jogando um futebol belíssimo, agora vai ter que cobrar do Flamengo, né, Flávio? Não, eu gosto da movimentação de mercado, acho que é interessante. Você está trazendo para cá jogadores que até pouco tempo, né, o Brasil era um fornecedor de mão de obra, agora está trazendo jogadores interessantes. Então, acho que é legal, é um movimento bacana, é bom. Só tem que fazer um movimento correto, não é contratar por contratar, é fazer uma coisa que dê certo, como eu falei, 70%, mas que isso também já seria ótimo se desse tudo certo, mas a coisa não é assim, a vida não funciona dessa forma. Eu acho ótimo essa movimentação de mercado, eu acho que isso obriga os outros a se mexerem também. O Botafogo, quando for para o mercado, vai ter que ir forte para poder se equiparar. O Cruzeiro, se quiser continuar competitivo, ele está competitivo, vai ter que investir mais. E os outros que estão nessa pendura terrível, hoje, por exemplo, São Paulo e Corinthians, eles serão mais cobrados. Porque o Vasco, o Pedrinho deu uma declaração agora aqui que tem que dar risada, cara. Você viu, Pilar? O Pedrinho, perguntaram para ele, ô Pedrinho, você assumiu aí e a conta de água do Vasco subiu. Sabe qual foi a resposta dele? Subiu porque só tinha gato. Eu tive que colocar água no registro normal. Tá de sacanagem, pô. Olha como é que o Vasco tá gato de água, pô. Não dá. Gente, é o Vasco. Esse vai ser cobrado. A partir do momento que o Flamengo fica maior, o cara do Vasco fica maluco. Eles são rivais. Essa é a rivalidade de futebol. Cada vez que o Palmeiras anda, se houver o mínimo de vergonha na cara dos seus mais diretos rivais, e eles são São Paulo e Corinthians, eles vão ter que se mexer, eles vão ser obrigados a se mexer. Não dá para o Flamengo ir embora e o Fluminense ficar olhando, ou o Vasco ficar olhando. Não existe isso. Quando o Atlético virou SAF, o Cruzeiro começou a ficar mais incomodado. E aí que teve aquela explosão toda, aconteceu tudo aquilo, e hoje a SAF do Cruzeiro está organizada e a do Atlético está uma esculhambação. Então, acho que isso ajuda muito. O Inter e Grêmio, os dois estão em baixa. Sim. É sempre bom que um esteja bem para poder puxar. Então, esse movimento do Flamengo e do Palmeiras, que o Botafogo está seguindo, ele vai ter que puxar a gente. E vai chegar uma hora que o torcedor não vai ficar... Até quando o torcedor de São Paulo vai aceitar? Ganhou do Juventude e está mais distante da zona do rebaixamento. É muito pouco. Não é? Até quando o torcedor do Corinthians vai aceitar esse meio de tabela, papelão em Libertadores, em campeonatos menores? Até quando? Então, acho que esse movimento é muito positivo. Eu, se fosse o Corinthians, eu me vingava do Flamengo também. Vocês vão vender o Mateuzinho? Então agora eu vou lá na Grécia e vou trazer o Rodinei pra cá, não.
Agora a pergunta, os 30% do Flamengo serão pagos pelo Besiktas ou virão para o Corinthians e o Corinthians terá que repassar? Porque aí já fica, aí já é complicado, hein, velho? Aí vai ter que contratar o seu Barriga para falar com o seu Madruga, vai ser complicado.